Olá, muito bom dia a todos. Nós estamos retornando com um novo canal, com a mesma proposta escatológica, da escatologia consumada, só que o canal com um novo nome, O Preterista. Para você que não me conhece, meu nome é Otto Nelson Moraes, direto aqui de Imperatriz do Maranhão. A proposta desse canal, desse novo canal, é nós estarmos atualizados com aquilo que é a verdade da Escritura, que a escatologia é consumada e tudo ficou no passado, por isso pretérito. Então, como existem poucas pessoas, pouquíssimas, só conheço o irmão Messias, que tem o mesmo entendimento que nós explanamos em relação ao preterismo, porque existem muitos preteristas aí, mas o preterismo parcial. Existem ainda coisas para se cumprir, existem ainda coisas que eles não alcançaram. Então não é preterismo total, absoluto, real, é um preterismo parcial, é um preterismo ainda não concluído totalmente, não absoluto, tá bom? Mas o nosso canal, O Preterista, se você quiser encontrar O Preterista em maiúsculo, e entre parênteses, Otto Nelson Moraes. Você digita O Preterista em maiúsculo e entre parênteses você coloca Otto Nelson Moraes, tá bom? Em minúsculo, Otto Nelson com 2 T's, tá bom, abençoado? Aí você vai nos encontrar. Como nós já havíamos prometido, nós estamos retornando com o nosso tema. Otto Nelson, por que o senhor passou tanto tempo inativo? Irmãos, eu dei um tempo nas explanações no canal, dei um tempo no YouTube, tá bom? Eu me afastei, eu fiquei só observando de longe o que aconteceria aqui com os meus próximos aqui e com as pessoas aí mais distante, a vocês aí distante. O que eu vi foi uma inatividade, uma passividade de muitos que poderiam abrir canais no YouTube e explanar também a escatologia consumada, o preterismo completo. Mas, ao invés disso, simplesmente ficam por trás das câmeras, ficam ocultos nos bastidores, só dando pitaco. Só dando pitaco nas coisas alheias. Tá bom, abençoado? Ao invés disso, deveriam, eu não falo todos, mas alguns têm a capacidade. Ao invés disso, deveriam abrir um canal no YouTube e fazer como eu e o irmão Messias estamos fazendo. Bando a cara a tapa. Nós estamos expondo a nossa figura. Nós estamos expondo a nossa pessoa publicamente para trazer esta verdade. Esta verdade é explanada por apenas Otto Nelson Moraes e o irmão Messias, do canal Escritura Plena, tá bom? Mas nós, com certeza, vamos aí incentivar, inspirar mais pessoas a abrirem mais canais, tá bom? Porque tem muitos canais de ateus, monte de canal de ateu, tem monte de canal de irmãos da graça, tem monte de canal de futuristas, tá bom? Muitos canais de futuristas, mas os canais de preteristas reais, completos, só tem 2 até agora. Tá bom, abençoado? Mas nós vamos mudar essa história, com certeza. Canal O Preterista, Otto Nelson Moraes. E você vai nos encontrar. O tema para a nossa abertura de vídeos nesse canal é: em hipótese nenhuma, a antiga e a nova aliança vigoraram juntos. Não tinha como fazer isso. Não tinha como isso existir. Foi um erro grave que os irmãos da graça inventaram ou interpretaram a escritura de maneira equivocada. Interpretaram a revelação que foi dada a Shaul de maneira equivocada. E aí começaram a falar, os pactos estavam cruzados. Tinha a lei e tinha a graça. Não, irmão, nunca existiu pacto cruzado. Nunca existiu e nem tinha como existir pacto cruzado, lei e graça vigorando.
juntos. Não existe isso, não existiu isso. Para nós discorrermos sobre este assunto, para clarear a sua mente, o seu entendimento, para você nos seguir no YouTube, para nós bombardearmos todo tipo de sofismas e enganos das religiões neopentecostais, pentecostais, das religiões como todo e da religião também graça, que tem muito fermento, infelizmente, dos irmãos da religião em graça. O tema é esse e o texto encontra-se em Romanos capítulo de número 7, verso de número 1 ao versículo de número 4, eu vou ler para nós explanarmos. Diz: meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Paulo, Shaul, enviando a sua carta para os irmãos de Roma. A igreja lá, o corpo de Cristo lá era misto de judeus e ex-gentios. Tá bom? Porque depois que formou o corpo de Cristo, acabou a designação de judeu e gentio. Agora era a congregação, o corpo de Cristo. Espero que você entenda. Muito bem. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido estiver vivo, será chamada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha a casar-se com outro homem, não será chamada adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Morreram para a lei, tá bom? Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Ealro. Muito bem. Romanos capítulo de número 7, versículo de número 1 ao 4, o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, está dando uma instrução em relação à lei e à graça para os irmãos de Roma. Porque havia uma mistura, como tinha muitos judeus, preste atenção, que abraçaram a fé e passaram a fazer parte do corpo de Cristo, eles queriam que os gentios observassem os mandamentos e os rudimentos da lei de Moisés. Porque por muito tempo ainda, os judeus continuaram observando partes e ordenanças da lei de Moisés, mesmo já com a lei totalmente obsoleta, totalmente destruída, totalmente vencida, que não estava mais em vigor, mas eles não sabiam, eles não tinham esse entendimento. Agora Shaul vem e passa a instruir os irmãos de Roma. Ele faz uma ilustração de um casamento. Presta atenção. Olha, ele diz, olha, a mulher casada, se ela estiver casada com o marido, e o marido, estando ainda vivo, e ela contrair outro casamento, ela vai ser chamada de adúltera. Se ela se casar com outro, ela vai ser chamada de adúltera. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei do casamento. E mesmo que ela venha casar com outro homem, ela não será chamada mais adúltera. E ele então revela para os irmãos de Roma, ele disse assim também, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Aquele marido lá está morto para vocês. Aquele marido lá, ele não está mais em vigor. Aquele marido morreu. Vocês agora estão livres para casar com outro ou para pertencerem a outro. A quem, Shaul? Eles perguntaram. Àquele que ressuscitou dos mortos. A Cristo. É porque muitos dos judeus, inclusive Paulo, Shaul, no começo do seu ministério, ele ainda batiza, ele faz voto, ele rapa a cabeça, ele circuncidou Timóteo. Eu sei que ele pediu muito desculpa para Timóteo. Mas aí Paulo, para instruir eles, para dizer que a lei estava morta, que a lei não estava mais em vigor,
que a lei não estava mais em evidência, que não necessariamente eles precisariam mais observar a lei, ele faz essa ilustração. É como o marido morreu. É como ele estivesse dizendo assim: ei, irmãos, Moisés morreu. Agora vocês têm que pertencer ao outro. Quem? Cristo. O outro aqui é Cristo. O antigo marido não é Jesus de Nazaré antes de morrer. Isso não existe, meu irmão. Cristo é antes da cruz e depois da cruz. Cristo é o mesmo que nasceu lá e morreu lá e ressuscitou lá e assumiu ao céu. Foi assunto aos céus. É o mesmo Cristo. A expressão aqui para pertencerem do outro, porque eles pertenciam a Moisés. Eles estavam presos naquela lei. Aquele marido era quem determinava, existia uma lei daquele marido. Era uma representação, aqui é uma ilustração. Então ele está dizendo: olha, a lei acabou. O marido morreu, Moisés morreu. E agora vocês têm que pertencer ao outro. Vocês ressuscitaram com ele. Quem? Aquele que ressuscitou dos mortos. Cristo. Vocês agora estão casados com Cristo. E era o que, irmão? Era uma nova aliança. Aquela velha aliança, aquele velho casamento, aquele velho testamento acabou. Shaul está trazendo à tona o entendimento de que agora eles estavam em Cristo, na graça, na nova aliança. E que o velho marido, com a sua lei, morreu. E eles deveriam morrer para ele também, porque ele já estava morto. Entendeu? É por isso que ele diz: olha, se o marido morrer, ela não será chamada adúltera se ela se casar com outro homem. Mas se o marido estiver vivo, olha o problema que esses caras careca da graça acharam. É porque tem uns irmãos aí careca que estão dizendo que a graça vigorou até 70. Significa dizer o quê? Que o corpo de Cristo era adúltero, que a igreja era adúltera, que a igreja estava em adultério. É não, irmão Todelso, é sim. Se o marido está vivo, Moisés, e ela casou com Cristo, homem, não é adultério. Está se relacionando com outro homem, estando casado ainda. O marido está vivo, o marido não morreu. A lei estando em vigor, ninguém poderia pertencer a Cristo, a graça, a nova aliança. Por quê? Estaria em adultério. Ai, moto Nelson, que problema grave é isso aí. Esses irmãos, invariavelmente, estão chamando o corpo de Cristo, que estava no ano 70, de adúltero. Ora, se é o corpo de Cristo, chamado de a igreja, estava em adultério, então eles não receberam o corpo de glória. Então eles não entraram, entre aspas, no céu. Então eles não receberam a pátria celestial. Não receberia. Estavam em adultério, estavam em pecado. E quando Cristo veio, não veio para perdoar pecado. Tirar a lei. Porque pecado era transgressão da lei. E agora? Romanos capítulo 9, capítulo 8, capítulo 9, vai dizer que quando ele viesse, Romanos 9, quando ele viesse, não seria mais para tirar pecado, mas para salvar aqueles que estavam aguardando para a salvação. Mas como é que é isso, irmão? Isso é uma bagunça que fizeram. Inventaram uma falsa interpretação, fizeram uma exegese e deixaram de fazer a exegese do texto para inserir o seu entendimento no texto. E é o problema que dá. Ora, abençoado, se a lei está em vigor e a graça está em vigor, tem lei, tem graça, significa que ou é de um ou é de outro. Não existiu, irmão, isso aí. Isso é um engano. Só foi possível ser de Cristo se Moisés estivesse morto. Só foi possível casar com Cristo, fazer uma aliança com Cristo, estar com Cristo, se Moisés estivesse morto primeiro.
Ai, irmão Antonel, é isso? Não vamos discorrer, vamos entrar mais um pouquinho. Por quê? Porque um casamento é por vez. Eu não posso me casar com outra mulher, a minha está viva. Eu estou casado com ela, está viva. Se eu casar com outra é adultério, se eu tiver com outra mulher é adultério. Assim também era em relação à lei e à graça, a antiga e a nova aliança. Se o indivíduo se a lei estivesse em vigor, ninguém poderia ser de Cristo. Esse problema implicaria em quê? Implicaria em que só passaram a ser de Cristo no ano 70. Que o pecado vigorou até o ano 70, porque se tem lei, tem pecado. Se tem lei, tem transgressão. E a morte de Cristo no madeiro, irmão, serviu de nada? O sangue derramado do Cordeiro Pascal, substituto, serviu de nada? Não substituiu ninguém. A lei continuou matando os filhos de Ial. Até o ano 70, olha o problema que esses caras inventaram, abençoado. Isso é grave. Vamos discorrer sobre esse assunto mais a fundo? Vamos. Primeiro, alguém diz assim, não, irmão Antônio, não, meus irmãos. O escritor aos Hebreus disse que a lei e a graça estavam juntos. Onde, irmão, que está esse negócio? Hebreus capítulo de número 8, versículo de número 13. Hebreus 8 e 13 vai dizer, chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Chamando, entre aspas, nova, esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E aquilo que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. O irmão não entendeu a expressão, o irmão não entendeu o versículo, o irmão disse, olha aí, irmão, a lei estava em vigor, estava velha, estava envelhecida, mas estava ainda lá, porque o texto diz que ela estava a ponto de desaparecer. Então a lei estava em vigor até 70. Para como assim, abençoado? Mas o texto não está dizendo isso. Preste bastante atenção, que agora você vai entender a verdade. O escritor aos Hebreus está usando uma expressão. Quando ele diz nova, não é ele que está usando no momento da escrita de si mesmo essa expressão. Essa expressão nova ele pegou de Jeremias capítulo 31. Quando o profeta Jeremias disse, inspirado pelo Eterno, disse, eis que estão chegando dias em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Ele pega aquela expressão nova, é por isso que a expressão na sua Bíblia está entre parênteses. Pelo menos na minha está. A palavra nova aqui está entre parênteses. Significa o quê? Que foi uma palavra que o escritor pegou de alguém que falou em um determinado tempo e colocou dentro da sua escrita. Isso é um recurso literário. Abençoado. Não foi o escritor aos Hebreus que disse que a partir dali a velha aliança ficou velha, estava antiquada e estava a ponto de desaparecer, não. Foi a partir do que o profeta disse. Irmão, foi o profeta Jeremias que falou? Foi o profeta Jeremias que falou. Jeremias capítulo de número 31. Quando o Eterno o inspira para dizer que faria uma nova aliança. Lá, naquele tempo, a primeira aliança começou a ficar antiquada. E ficou a ponto de desaparecer. É isso que ele está informando. Por quê, irmão Antonelson? Porque a primeira aliança, ela teve o seu fim, cumpriu a sua finalidade no madeiro, em Cristo. Porque esse recurso linguístico
da escrita judaica era comum para eles escreverem. Por exemplo, vou dar mais um exemplo para você, 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 25 ao 27. 1 de Coríntios capítulo de número 15, tá? Versículo de número 25 ao versículo de número 27. Preste atenção na expressão. 1 Coríntios 15, versículo de número 25. Ele disse, pois é necessário que ele reine até. É necessário que ele reine. Cristo estava reinando ou não estava reinando? Estava. Ele estava reinando do seu reino milenial. Era necessário reinar até. Ele não reinaria infinitamente sem fim. Ele reinaria até. Até quando? Até que todos os seus inimigos fossem postos debaixo de seus pés. 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Ele disse, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Aí o texto diz, ora, quando se diz tudo, entre aspas, igual, nova, Romanos 8, 13, a expressão nova está entre aspas. A expressão tudo, quando se diz tudo lhe sujeitou, a expressão tudo está entre aspas. Olha, irmão, o que é que Shaul está fazendo? Está usando uma palavra que alguém falou em um determinado tempo e colocou no seu texto para trazer um entendimento. A expressão tudo aqui é emprestada, assim como a expressão nova lá em Hebreus 8:13 é emprestada. Não é do próprio autor. É por isso que está entre aspas. Olha aí na sua Bíblia, eu lhe desafio, você que é da graça, a expressão tudo, 1 Coríntios 15, versículo 27, a expressão tudo está entre aspas, assim como lá, a expressão nova. Significa que não é do próprio autor, ele está usando uma frase, uma expressão de alguém. Lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Yahweh. Tudo foi sujeito a quem? A Cristo. Menos o próprio Pai. Tudo estava confessando que Cristo era o soberano sobre tudo e sobre todos. Sim, menos o Pai. É por isso que ele quer enfatizar essa questão. Ele usa a expressão tudo. Ele diz, quando se diz tudo, não é tudo. Como Hebreus 8 e 13. Quando ele diz nova, não é nova ali. É nova lá. Quando ele diz tudo aqui, não é tudo, tudo. É quase tudo. Porque o Pai está de fora. Ninguém ficou sobre o Pai. Porque o próprio Pai foi quem deu ao Filho todas as coisas. Todo domínio, autoridade e poder. É por isso que essa expressão ela aparece. De vez em quando você vai ver uma palavra entre aspas. É o autor, o escritor, usando uma expressão, uma palavra que alguém citou. Por quê? Porque a nova aliança não começou a ficar velha nos tempos dos apóstolos. Não. A nova aliança, ela vem capengando até ali os tempos de João Batista. E Cristo pegou aquela velhinha já caduca. Quando Cristo chegou, a nova aliança, a primeira aliança já estava caduca. E ele estrangulou, perdão pela palavra, ele a venceu. Ele a exterminou. Ele a matou no madeiro. No madeiro, Cristo arrebentou com tudo. Tá bom? Com aquela questão. Vamos ver mais um texto abençoado. Romanos capítulo de número 6, versículo de número 14. Preste bastante atenção agora, para você não cair da cadeira. A verdade, ela choca as pessoas. Romanos capítulo 6, versículo de número 14. Ele disse, pois o pecado, Paulo aos Romanos, pois o pecado, capítulo 6, versículo 14. Pois o pecado não os dominará. Porque vocês, romanos, a igreja que está em Roma, não estão debaixo da lei. Não pertencem a Moisés. Ele morreu, mas debaixo da graça do outro, daquele que ressuscitou dos mortos.
debaixo da nova aliança, debaixo de Cristo. Pois 14, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei. Não tem pacto cruzado, coisa nenhuma. O irmão diz, irmão, por que você não disse? Não, irmãos, eu errei. Me perdoe, meus irmãos do canal, fulano de tal. Vou dizer mais ou menos como você tem que falar. Porque nós estávamos interpretando que a lei e a graça estavam juntas, mas nós erramos. Nós vamos atualizar essa questão. Não tinha lei no período dos apóstolos. A lei se findou no madeiro, em Cristo. Aí eu vou, cabra bom. Mas se o irmão ficar dizendo, não, irmão, tinha. Então o irmão tem que rasgar algumas partes da Escritura. E são muitas, tá bom? Ele disse, pois o pecado não nos dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quem era que estava debaixo da graça? Os irmãos de Roma também. E como é que alguém diz que a graça só veio em 70? Então tem alguém mentindo. Ou é Shaul, que mentiu para os irmãos de Roma, ou é esses cabras por aí. Deveriam ter vergonha na cara e não vir com essas interpretações esdrúxulas, cheia de falhas, defeitos que eles estão transmitindo. Tá bom? Mas vergonha na cara não é para todo mundo. Tá bom? Nem todo mundo a tem. Vamos continuar no entendimento. Segundo, se o escritor aos Hebreus disse que a lei estava em vigor em seu tempo, ele se contradiz. Por que, irmão Tonelson? Vamos ver. Como o escritor aos Hebreus se contradiz a si mesmo? Hebreus capítulo de número 2, versículo de número 14. Se é mentira, é do escritor aos Hebreus. Vamos ler? Vamos. Hebreus 2,14 diz, portanto, visto que os filhos participam de carne e sangue, ele, o Pai, também participou dessa condição humana, para que por sua morte, quem era a condição humana dele, do Pai? Cristo, o Filho. Cristo era uma manifestação humana do Pai. Que maravilha, abençoado, hein? Então vamos lá, para que por sua morte, a morte de quem? De Cristo, para que por sua morte aniquilasse, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. O diabo, ou um diabo, eu quero reformar minha frase, um diabo foi morto no madeiro. Quem? Que diabo era esse? Que tinha o poder da morte. Quem estava no corpo da morte? Irmão Messias, parabéns pela mensagem lá, muito boa, parabéns. Quem estava no corpo da morte? Os judeus, que tinham a lei de Moisés, a lei de condenação e morte. Quando Cristo morre, a lei morre. Aquele corpo da morte é desfeito. E dentre os judeus, quem era um eleito? Quem era um descendente de Abraão, segundo a fé? Quem era um filho participante de carne e sangue da nação de Israel? Ele creu na morte de Cristo como cordeiro vicário. Então, quando Cristo ressuscitou, eles ressuscitaram com Cristo. Moisés, a lei, o corpo do pecado foi desfeito no madeiro. Tá bom? Não é aquele outro corpo. Não. O corpo que estava em desonra, tá? O corpo abatido, o corpo humilhado é outro. Era o corpo espiritual, que precisou ser restaurado no último dia, ressuscitado no último dia, restaurado no último dia. Mas aí é outro detalhe, o corpo da morte foi destruído. Aí, irmão Tonelson, quer dizer que esse diabo que foi morto,
no madeiro, na morte de Cristo, era quem? A lei de Moisés. A lei de condenação e morte. Os judeus estavam sob o domínio desse diabo, cravado por eles, e Cristo os libertou. Cristo morreu e destruiu e derrotou o diabo, a lei. A expressão o artigo definido, é para falar da lei. O diabo aqui poderia se caber tranquilamente o Satanás. Ele derrotou o diabo, o Satanás, que era a lei de Moisés, que foi derrotada no madeiro. Ou esse diabo aqui é o que, irmão da graça? Eu queria que o irmão da graça fizesse um vídeo para refutar o irmão Otonelson Moraes e dizer que diabo é esse que Cristo derrotou da cruz. Porque se a lei estava em vigor, o escritor aos Hebreus se contradiz. Porque uma hora ele diz que está em vigor, outra hora ele diz que foi derrotado no madeiro. Porque esse diabo aqui é a lei de Moisés. Ah, irmão Otonelson Moraes, essa é a verdade da Escritura. Eu não posso inventar. Irmão, ninguém pode acrescentar nada e nem tirar. Tem que explanar como é a verdade da Escritura. Esse é o desafio dos explanadores da Escritura. Trazer a verdade como ela é. Para nós encerrarmos, Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 15 ao versículo de número 17. Isso aqui, para quem tem vergonha na cara, já deveria ter se ajeitado. Já deveria ter pedido desculpa e já deveria ter se arrumado, já deveria ter se atualizado. Hebreus capítulo 9, versículo 15 ao 17, ele disse: por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança. É ou seria? Cristo já era mediador ou seria? Ele disse é. No tempo da escrita, Cristo já era o mediador de uma nova aliança. Se é mentira, é dele que escreveu. Tá bom? Para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Presta atenção, embolaram aí tudo e bagunçaram, não sei o que e tal. A vida eterna era uma promessa da nova aliança. Quem estava na nova aliança estava com uma promessa de herdar a vida eterna. A vida eterna não viria no ano 70, com instalação de alguma coisa. Não, a vida eterna se concluiu no ano 70, trazida por quem estava na nova aliança, na graça. Você precisa entender isso. Muito bem. Herança eterna, visto que ele morreu como resgate, pelas transgressões cometidas debaixo da primeira aliança. Ora, meu irmão, se Cristo morreu como resgate pelas transgressões cometidas debaixo da primeira aliança, e se a aliança ainda passou a estar em vigor depois do madeiro, significa que a morte dele falhou, abençoado. Não houve resgate. Por quê? O irmão disse, a nova aliança estava em vigor, irmão. Mentira, abençoado. É você que está dizendo que a nova aliança está em vigor. A Bíblia não diz. O escritor aos Hebreus, em 8:13, ele não está dizendo que ela estava em vigor. Ele disse apenas dizendo nova. Ele usou a expressão de Jeremias. Quando Jeremias disse, olha, vou fazer uma nova aliança, o Eterno inspirando, significa o quê? Que a primeira já começou a envelhecer. Ficou antiquada. E estava perto, a ponto de desaparecer. E desapareceu. Quando? Naqueles dias. Quais dias? Os dias de Cristo, meu irmão. Os dias dos apóstolos, naqueles dias ali. Foi naqueles dias que ela desapareceu. Cristo a cumpriu na sua carne. 1 de Pedro 2:24, eu acho que é. Ele disse, ele levou sobre si os nossos pecados no madeiro. Se não levou, irmão, aí é problema seu, você que diz. Significa o quê? Que ele tirou a lei. Levar os pecados sobre si é levar a lei em si. Porque os pecados eram a transgressão da mesma, da lei.
Então ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas debaixo da primeira aliança. Se a nova aliança, se a primeira aliança ainda está em vigor após o madeiro, significa que ele não resgatou ninguém na sua morte. Ele não morreu como resgate. Ele morreu de graça. E não houve resgate, abençoado. Você entende agora o problema grave que esses caras estão criando ao afirmarem essa mentira de dizer que houve pacto cruzado? Se tem pacto cruzado, tem corno. E Motonelson, preste atenção, meu amigo. O cara está em Moisés. A nova aliança, a primeira aliança está em vigor. E o cara faz uma aliança com Cristo. A mulher faz uma aliança com Cristo. A igreja, o corpo de Cristo, faz uma aliança, está com Moisés e está com Cristo. Tem corno ou não tem na conversa? Tem corno na conversa, meu irmão. Tem adultério. Se tem adultério, tem corno. Corno macho ou corno fêmea? Mas tem. E quem é que está afirmando isso? Os irmãos, chamados irmãos da graça. Vem com essa pataquada, essa lorota. E o problema é que muitas pessoas acreditam neles. Porque eles dizem assim: ei, irmão, já estou aqui há 15 anos, 20 anos aqui no YouTube. Eu sou o pai do preterismo. O preterismo é meu, é o que manda. Tem uns carinha aí que estão chegando agora, é tudo mentiroso. Eu que sou o verdadeiro, eu que falo a verdade. Porque eu sou mais velho aqui, eu não tenho mais nem cabelo na cabeça. Só de falar do preterismo. O seu preterismo está incompleto, está inconclusivo. Está precisando de uma conclusão. Tá bom? Tá, abençoados? Esta foi a nossa primeira mensagem, a nossa primeira explanação do novo canal O Preterista. Inscreva-se no canal, você que irá nos ouvir, nos ver, participe. Vamos levantar esta bandeira. A escatologia é consumada. A Bíblia, ou as Escrituras, é preterista. Está na história. Irmão, mas tem coisa na Bíblia que serve para nós, e é muitas verdades da Bíblia que servem para todos os tempos. Isso é aquilo que chamamos de coisas atemporais. É antes da Escritura e muito antes. É durante a Escritura e depois da Escritura. Tá bom? Abençoado. Eu espero que você nos ajude se inscrevendo no canal, nos ajude aí compartilhando, dando o seu like, nos ajude da melhor maneira que você puder, porque nós estaremos aqui explanando a verdade, dando a cara à tapa, mostrando a face descoberta, sem vergonha nenhuma, daquilo que nós afirmamos mediante a Escritura. Um grande abraço do seu irmão no Pai, Otonelson Moraes. Até o próximo vídeo.